Bom, pessoal, então dando continuidade então ao estudo de progressão aritmética, o que a gente vai falar na aula de agora são duas coisas. A gente vai falar de interpolação aritmética, tá? E a gente vai ver a razão pela qual o nome dessa sequência é progressão aritmética, o porquê de aritmética no nome, tá? E a gente vai resolver um exemplo que é uma característica, utilizando o que define como característica uma progressão aritmética. Tá legal? Bom, então vamos lá. Então, primeiro vamos falar de interpolação aritmética. Então, o que é uma interpolação aritmética? Uma interpolação aritmética é obter uma progressão aritmética inserindo uma certa quantidade de termos entre dois determinados números. Então, por exemplo, qual é a razão da progressão aritmética obtida ao inserir-se 10 termos entre os números 3 e 25? Então, o que a gente tem? Então, a gente tem, começando pelo 3, vamos inserir 10 números aqui e vamos terminar em 25. Então, pensa comigo, se aqui nas reticências nós temos 10 termos, que eu não sei quais são, mas eu sei que são 10 termos, isso nos dá o quê? Isso nos dá que o 3 é o primeiro termo e o 25 é o 12º termo, já que eu tenho 10 termos aqui no meio. Logo, se esse é o 12º e esse é o primeiro, eu consigo então achar a razão dessa PA, utilizando a fórmula em termo geral, que foi algo que a gente já viu. Então aqui, ó, então a gente tem que o A12 é igual ao A1 mais 12 menos 1 vezes a razão. Então a gente ficou com 25 é igual a 3 mais 11R. Logo, 11R é igual a 22. Se 11R é igual a 22, é porque a razão dessa PA, então, ela é igual a 2. Tranquilo? Então, uma interpolação aritmética é isso. Você tem dois números, você insere uma certa quantidade de termos entre esses números, aí quantos termos você quiser, você pode inserir pelo menos um, né? Então você vai ter de 1 até quantos termos você quiser, e aí você vai passar a ter, então, né, uma progressão aritmética, e aí para determinar a razão você faz isso, né? Você pega o primeiro e o último, né, seja lá onde estiver a posição desse último, isso depende da quantidade de termos que você insere entre esses dois números, não há uma quantidade definida, é uma quantidade que você queira, tá? E aí com isso você obtém facilmente uma progressão aritmética, tá legal? Beleza? Bom, então olha só, mas por que o nome da sequência, ela se chama, por que a sequência se chama progressão aritmética, né? Então, a razão disso é a seguinte, considera 3 números em PA. Então, considera esses 3 números em PA. Então, pela definição, o que a gente tem? A gente tem, então, que daqui para cá a gente somou R e daqui para cá a gente somou R. Logo, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar, então, que a razão ela é B menos A, mas a mesma razão vai ser o quê? Vai ser C menos B, né? Então, repara, B menos A igual a C menos B. Isso é a mesma coisa, então, que 2B igual a A mais C. Se 2B é igual a A mais C, isso nos dá, então, o quê? Isso nos dá, então, que o B, ele é A mais C sobre 2. Ou seja, numa progressão aritmética, a cada 3 termos consecutivos, eu não peguei necessariamente os 3 primeiros, mas eu peguei 3 termos em PA. Então, se você tem uma sequência, a cada 3 termos eles continuam em PA, certo? Então, se você pega uma sequência de 3 termos consecutivos de uma progressão aritmética, o do meio sempre será a média aritmética dos outros dois. O A mais C sobre 2 é a média aritmética de A e C. Então, é por isso
que o nome da sequência, dessa sequência definida dessa forma, é progressão aritmética, por isso que tem esse nome aritmético, tá? Bom, e essa característica de, numa PA, você ter o termo do meio com a média aritmética dos outros dois, é que nos ajuda, por exemplo, a resolver alguns tipos de problemas. Agora, como esse daqui, ó, determine x de modo que a sequência x mais 3, x menos 1 e 1 menos 2x seja uma progressão aritmética. Bom, repara, o x menos 1 é o termo do meio. Se o x menos 1 é o termo do meio, então x menos 1 ele é x mais 3 mais 1 menos 2x sobre quem? Sobre 2. Então, passa esse cara para cá. Vai ficar 2 vezes x menos 1 igual a quem? Menos x mais 4. Faz a distributiva aqui. E a gente vai ter o quê? A gente vai ter então o seguinte. A gente vai ter então 2x menos 2 igual a menos x mais 4. Portanto, 3x é igual a 6. Se 3x é igual a 6, então significa que o x é igual a 2. Então a gente achou o 2 como resposta. E aí cabe até conferir, né, se vai ficar uma PA ou não, né? Ó, se substituir por 2 aqui, o primeiro termo vai ficar 5, o segundo termo vai ficar 1, e o terceiro termo vai ficar o quê? Menos 3. Então, de fato, essa sequência é uma progressão aritmética, onde a razão da progressão aritmética aqui, quem é? A razão da progressão aritmética aqui é menos 4. Beleza? Tranquilo? Então, nessa aula, a gente viu interpolação aritmética e uma propriedade muito importante da progressão aritmética, que é o fato de eu ter, a cada 3 termos, o termo do meio ser sempre a média aritmética dos outros dois. Tudo bem? Tá? Bom, então, dessa maneira, encerra essa aula. Vamos continuar, então, a estudar outras propriedades da progressão aritmética em aulas futuras. Tá legal? Então, até lá!